Oi, eu sou a doutora Cris Pavão e hoje nós vamos falar sobre alimentação na menopausa. Eu sou médica, ginecologista e obstetra pela USP, com também mestrado pela USP e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje nós vamos falar sobre alimentação na menopausa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se abaixo, toca no sininho para sempre receber informação médica de qualidade e vamos embora para o vídeo. A menopausa é uma data, é a data da última menstruação depois de um ano sem menstruar. Na maioria das mulheres brasileiras ocorre por volta de 48 anos. E o período que a mulher tem os sintomas chama-se climatério. Esse período ele pode acontecer até 5 anos antes da menopausa. Então vamos supor que a maioria das mulheres brasileiras, como eu já disse, né, os trabalhos falam, tem a menopausa com 48 anos, com 43 anos as mulheres começam a ter sintomas. E esses sintomas eles podem durar de 3 até 10 anos. Quer dizer, a mulher pode ficar muito tempo com sintoma. Como que a gente pode fazer de maneira mais natural para amenizar esses sintomas? Não só os sintomas físicos, os fogachos, que são aqueles calorões que a mulher tem, principalmente aqui na parte superior, e principalmente à noite. Então, ela sente calorão, descobre. Aí, de repente, ela sente um frio, aí ela cobre de novo. Aí ela sente um calorão, ela descobre. Aí ela acorda suada. E aí vai acordando o parceiro junto, vai piorando a qualidade do sono dos dois, né? E ela tem o sono piorado pela própria questão do climatério. A queda de estrogênio que acontece no climatério, quando os nossos ovários vão parando de funcionar, ele causa alteração de sono também. Então, a mulher dorme mal, ela pode ter depressão, irritabilidade, ela acha que ela está deprimida, mas não é, ela é sintoma de climatério, porque tem outras coisas juntas. Também tem alteração de memória, a memória dela não é mais tão boa como antes, ela come a mesma coisa e ela engorda, ela malha o mesmo que ela malhava, mas o resultado não é o mesmo, ela não ganha tanto massa muscular, ela vai ficando mais barriguda, mais redonda, porque onde acumula a gordura na menopausa é na barriga. Então, na menopausa e no climatério, né, no caso. Então, existem formas que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas. Além disso, o que acontece? Como a mulher ela vai perdendo a proteção do estrógeno, ela se iguala ao homem na chance de ter infarto e derrame, de ter AVC. Em alguns casos, ela até ultrapassa o homem em chance de ter infarto. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Além disso, a osteoporose, que é o grande problema das pacientes, né? E hoje, como a gente está vivendo mais, a gente tem que viver com uma qualidade de vida boa. Então, voltando para a menopausa, geralmente com 48 anos, o climatério é o período, né, como eu falei, que pode acontecer até 5 anos antes dessa última menstruação, durar 5 anos, mas os estudos falam que pode durar de 3 até 10 anos. E o que fazer? Você pode fazer terapia de reposição hormonal, um dia a gente vai falar sobre isso no canal. Eu não estou falando muito sobre os sintomas, porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre sintomas. E para você saber se você pode ou não fazer terapia de reposição hormonal, é conversar com o seu ginecologista. Mas já adiantando, se você teve infarto, derrame, trombose, ou câncer de mama ou endométrio, ou parente de primeiro grau, mãe, irmã, tia, com câncer de mama ou endométrio, você não pode fazer terapia de reposição hormonal. Tá? Porque aumenta muito a chance de você ter câncer e, no caso, se você teve infarto, trombose, de você ter esses eventos novamente. Pra gente saber se a mulher, tô com 40 anos, quero saber se eu tô entrando na menopausa, se eu tô no climatério. Dosa FSH, que é um hormônio que é produzido pela hipófise, e aí esse FSH, ele manda o ovário produzir estrogênio. E aí, quando vai caindo o estrogênio, a hipófise começa a mandar muito FSH para falar pro ovário trabalhar. Vamos lá, tem pouco estrogênio, vamos fazer o ovário trabalhar. Então, o FSH vai estar bem lá em cima, em geral acima de 40. Acima de 40 a gente já fala que a mulher ela tá no climatério. Tá? E agora, voltando para a alimentação mesmo, que é o fato desse vídeo, primeira coisa é cálcio. Por quê? Osteoporose. Existe um estudo que mostrou que 88% das mulheres de São Paulo, capital, cidade de São Paulo, não tem quantidade adequada de vitamina D. Tá? Não adianta, a gente vive dentro do carro, do apartamento, do ar-condicionado, então a gente não toma só o suficiente para ter a vitamina D natural, então tem que suplementar, tá bom? Além disso, o cálcio, como é que você faz para ter ele na alimentação? 3 porções
por dia de coisas que contêm cálcio. Então, o que contém cálcio? Iogurte. Tomou um iogurte por dia, já tem cálcio. Queijo branco, né? Queijo amarelo, hein? Que lá tem gordura só engorda. Tem cálcio, mas tem muita gordura. Queijo branco, eu tô falando. Queijo branco, ricota, cottage. Comeu uma porção, uma fatia boa, segunda porção de cálcio do dia. Outra coisa, as verduras escuras. Então, espinafre é ótimo para ter cálcio. E você precisa da vitamina D para fazer o cálcio entrar no osso. Então, o que acontece? Até os nossos 35 anos, a gente vai formando uma coisa que a gente fala que é banco de cálcio no osso. O que é isso? O nosso osso ele vai ficando forte, com muito cálcio ali dentro. Isso até os 35 anos. Dos 35 até mais ou menos os 50, 45, 50, tem uma estabilidade. Depois dos 50, ó, ladeira abaixo. A gente começa a perder cálcio do osso. E aí, para a gente diminuir a velocidade dessa perda de cálcio do osso, primeiro você tem que suplementar. Então, ou come essas 3 porções que eu falei ao dia, ou, tem intolerância à lactose. Gente, tem queijo que dá para você usar e ter para intolerante. Tem iogurte, tem leite, tem verduras escuras. E se não consegue, vai para suplementação mesmo, tá? Cálcio e vitamina D. Precisa fazer suplementação de vitamina D, gente, porque a gente não tem a quantidade certa na nossa alimentação. E no sol, a gente não pega esse sol por dia. Apesar de a gente morar num país tropical, isso não é suficiente, tá? Então, tem que fazer suplementação, porque se você só tiver o cálcio no sangue, ele não vai entrar no seu osso. Então, é como se você tá tomando cálcio, ele tá passando direto. Só serve para fazer pedra no rim, porque não vai lá pro osso, porque falta vitamina D para colar esse cálcio no osso. Além disso, atividade física. A gente sabe que a atividade física para cálcio colar no osso é atividade física de impacto. Então, musculação, tá? E a mulher tem que fazer atividade física aeróbica, não adianta, porque vai ficando barriguda, que é onde a gordura se acumula depois da menopausa, no período do climatério, tá? Então, ela pode reparar que ela já não perde mais peso tão fácil como antes. Ela malha, a mesma coisa que ela malhava, mas não vê tanto resultado no corpo. Precisa mudar um pouco o treino, conversar com o professor mesmo de musculação para mudar. Tem que fazer treino aeróbico, tem que aumentar a frequência cardíaca e tem que, para perder peso e não deixar a gordura acumular na barriga, e tem que fazer musculação. Não precisa ficar musculosa, mas tem que fazer um pouco de musculação para ajudar o cálcio a entrar no osso e suplementar a vitamina D. Além disso, a gente tem que lembrar que caiu o estrogênio, aumenta a chance da mulher ter infarto. E aí ela fica igual ou pior do que o homem. Se ela fumar, então, vixe, tá ferrada, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Frutas vermelhas. Então, lembra blueberry, amora, cranberry, todas essas frutas, elas têm pouquíssimas calorias, que é um pouco caro, mas elas têm pouquíssimas calorias e têm muito antioxidante, então protege o nosso coração. Além disso, vai subir o HDL, que é o colesterol bom, e vai diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Outra coisa, fruta, pera. Pera tem super pouca caloria, é diurética e tem cálcio. Pera amarela, eu tô falando, tá? Maçã verde, ela tem antioxidante, ela, na casca da maçã verde, ela tem uma substância que chama GLP-1. O que é isso? É o hormônio da saciedade. Por isso que fala pra gente comer maçã quando tá com fome, mas é maçã verde, não é a maçã vermelha, tá? E ela ajuda na absorção intestinal também, porque com a mulher na menopausa, pode reparar que o intestino dela fica preguiçoso. Se ela não era constipada antes, ela começa a ficar constipada, ela não tem mais aquela frequência boa que ela ia ao banheiro fazer cocô, né? Então, porque o intestino ele altera também na menopausa. E a maçã verde, ela ajuda isso, ajuda a aumentar a absorção de vitaminas, porque isso diminui também depois no climatério. Então, não adianta você só ingerir vitaminas se você não tem uma boa vilosidade no intestino, que é a membrana ali que reveste o intestino por dentro, para poder absorver essas vitaminas, tá? Lembrar, para fazer atividade física também não gosto, mas a gente precisa fazer, tá? Para não ficar barriguda e para vascularizar, diminuir chance de infarto e de derrame. E musculação para ajudar o cálcio a entrar no osso. Tá bom? Outra coisa, gengibre. Vamos aumentar a ingestão de substâncias que são
que aumenta o nosso metabolismo, né? Que ajuda a gente a perder peso, não absorver tanto. Então, gengibre, toma um chá de gengibre. Quanto que é o gengibre para você ingerir por dia no climatério? Depois dos 35 anos, em geral, já começa o climatério. 3 gramas, gente, é muito pouquinho, um pedacinho só, tá? Então, põe ali, rala na salada, faz chá de gengibre à noite, agora no inverno é uma delícia, tá? Canela, mesma coisa, canela também aumenta o metabolismo, ela acelera o metabolismo, tá bom? E as frutas vermelhas, vou reforçar, muito importante, baixa caloria, antioxidante, então protege o coração. Mulheres, protejam o coração. É a primeira causa de óbito em mulheres. A gente fica pensando em câncer de mama, câncer de endométrio, tá? A primeira causa é doença cardíaca. E a gente tá ali, ó, igual o homem, passando o homem. Por quê? A gente perde a proteção do estrogênio, depois ali dos 40, 45, né? Mais ainda depois que teve a menopausa, que é a última menstruação. E então aí o risco se iguala ou piora, porque a gente tem um estresse que o nosso corpo, o nosso biotipo não está acostumado para ter. Então, evolutivamente, estou falando na história, né? Então, evolutivamente, a parte assim epigenética, o estresse que a gente tem acostumado no dia a dia, o trabalho, a somatória de tarefas, né? Tudo isso aumenta a chance da gente ter infarto. Então, a gente se iguala ao homem ou aumenta, a maioria aumenta a chance de ter infarto. É a primeira causa de óbito em mulheres, doenças coronárias, infarto e AVC. Então, vamos nos proteger. Bom, e, por fim, água. Quanto que eu tenho que tomar de água? 30 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 70 quilos, 3 vezes 7, 21, 2 litros por dia, tá bom? Pelo menos. Por quê? Os fogachos, que são aqueles calorões, eles têm a ver com vasodilatação, que é isso, que o vaso sanguíneo, que é onde passa o sangue, ele dilata, por isso que a gente fica mais vermelha também, ó, eu também ficando, eu tô no climatério, eu tô com 45, tô no climatério, reparei que outro dia eu tava tendo uns calorões, falei, que é isso, gente? Ginecologista não tá sabendo tratar, por quê? Não tá cuidando da alimentação, né? Tá comendo porcaria, não tá fazendo atividade física, e aí o que acontece? Acabei ficando doente também, ó, minha voz ainda não tá uma beleza. Mas, voltando aqui pra gente, a gente fica vermelha, tem também, eu também tive, eu me cobria, tirava, tinha suor, acordava suada aqui com a blusa em cima. Que é isso, gente? Isso é fogacho. E você ingerir água ajuda a diminuir os sintomas. Então, muito importante ingerir 30 ml por quilo de peso. Em geral, a gente fala 2 litros, porque a gente fala mais ou menos, a população tem de 60 a 70 quilos. Mas se você tiver a mais ou a menos, é isso, 30 ml por quilo, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um e-book falando mais sobre essa parte de como superar a menopausa de forma natural, que pode todo mundo, pode aquelas pessoas que tomam hormônio, pode aquelas pessoas que não tomam hormônio, principalmente. Então, se você não toma hormônio, pode fazer isso com alimentação, que você vai ver que vai melhorar muito. Então, frutas vermelhas, água, cálcio, não vamos esquecer do cálcio e vitamina D, tá? Para juntar o cálcio no osso e a gente não ter osteoporose. Porque osteoporose, o que acontece? Eu vou fazer um vídeo sobre osteoporose. Osteoporose não é que a pessoa cai e quebra o osso, não, ela quebra e cai. O osso dela é tão fraco, é como se ele fosse umas travinhas assim, e é poroso que a gente fala, é como um queijo suíço, sabe aquele queijo todo furadinho? Então, o osso vai ficando daquele jeito. Então, ele quebra primeiro e depois vem a queda, né? Então, no colo do útero, por causa do nosso peso, e antes disso, a gente vê microfraturas na coluna lombar, por isso que a pessoa vai achatando também com o tempo. Bom, então fiquem com Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês aprenderem mais sobre isso e como combater a menopausa de forma natural, para a gente poder viver bem esse período, voltar a ter aquela pele brilhante dos 30 anos. Não ter secura vaginal, não ter dor na relação sexual, não ter aumento de infecção urinária, porque a mucosa da vagina, da vulva ali, da uretra, vai ficando tão fininha que facilita a proliferação de micróbios e de infecção também. Então, tem esses outros fatores
também. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.